tudo bem? Hoje nós estamos aqui para começar a tratar sobre as provas em espécie, sobre quais são os meios de se produzir cada um dos tipos de provas previstos na legislação processual civil. E o primeiro meio de prova que nós vamos estudar vai ser o depoimento pessoal, ou seja, o depoimento da parte. Para entender como funciona a dinâmica do depoimento pessoal, é importante trazer um conceito dado pela doutrina. A doutrina diz o seguinte: em geral, quem melhor conhece os fatos que originaram a relação conflituosa de que decorreu a pretensão levada a juízo são aqueles que nela estão envolvidos. Vale dizer, as partes. Depoimento pessoal é o meio de prova pelo qual o juiz conhece os fatos litigiosos, ouvindo-os diretamente das partes. Quem nos diz isso são os professores Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini no curso avançado de processo civil. Quando eles dizem que o depoimento pessoal é o meio pelo qual o juiz pode ter um contato direto com as partes, eles estão falando de um importante meio de produção de provas pelo qual o juiz tem esse contato direto com as partes, né? Porque, num primeiro momento, o juiz tem contato a partir dos advogados, a partir do que os advogados escreveram nas suas petições, seja na petição inicial do autor, seja na contestação do réu. Assim, quando o juiz toma o depoimento pessoal da parte, o que ele faz é ter esse contato aproximado com a parte e ouvir dela, ou ouvir das partes as suas respectivas versões a respeito do que está sendo discutido naquele processo. E existem duas espécies básicas de depoimento pessoal previstas na legislação processual civil. A primeira e a mais recorrente espécie de depoimento pessoal é o depoimento pessoal propriamente dito, ou o depoimento da parte, que é aquele que a parte contrária requer, ou seja, a parte contrária pede ao juiz para que tome o depoimento pessoal do seu adversário no processo, porque o que ela deseja com isso é obter a confissão. Então, o autor, na sua petição inicial, é comum que ele peça que o juiz tome o depoimento pessoal do réu na audiência de instrução e julgamento. Tudo isso porque o autor deseja que o réu, na audiência, no momento da tomada do seu depoimento, confesse sobre os fatos alegados pelo autor. Da mesma forma, o réu, quando ele, na sua contestação, pede que o juiz tome ou produza o depoimento pessoal, o que ele deseja é que o autor confesse os fatos contra si, ou seja, que o autor confesse os fatos que possa prejudicar e possa beneficiar de consequência o réu. Então, esse é o primeiro tipo de depoimento pessoal. O depoimento pessoal propriamente dito é aquele do qual vai decorrer a confissão das partes ou do qual pode decorrer a confissão das partes. E essa confissão ela pode ser ficta ou pode ser provocada. Ela vai ser ficta quando a parte deixar de responder sobre algum questionamento que tenha sido feito ou quando ela deixar de comparecer na audiência depois de ter sido devidamente intimada para depor, para prestar o seu depoimento pessoal. E vai ser provocada quando, no curso da audiência, a parte confessar, ao responder alguma das indagações feitas na audiência, seja pelo juiz, seja pelo advogado da outra parte. Nesse momento, se a parte confessar, nós estaremos diante de uma confissão provocada, que é a decorrência lógica de um depoimento pessoal. E existe, além disso, o depoimento pessoal na qualidade de interrogatório, que é aquele em que o juiz determina a sua ocorrência, né? Quando o juiz tem alguma dúvida sobre algum dos fatos ou sobre alguns fatos discutidos no processo, ele pode então, de ofício, ou seja, espontaneamente, sem provocação das partes, solicitar que a parte compareça para prestar o seu depoimento pessoal na qualidade de interrogatório. A diferença do interrogatório para o depoimento pessoal propriamente dito é que no interrogatório não vai decorrer a confissão ficta, ou seja, se a parte não comparecer ou se ela se recusar de forma sem uma justificativa plausível a responder a alguma das indagações, não vai decorrer disso necessariamente a confissão ficta, ok? Então, porque o interrogatório ele vai servir para esclarecer o juízo
sobre alguns fatos que ele ainda não tenha clarificado na sua mente, que estejam sendo discutidos naquela demanda. Então essas são as duas espécies básicas de depoimento pessoal. O depoimento pessoal propriamente dito, que é o mais comum deles, e o interrogatório, que é um ato do juiz, quando o juiz deseja obter esclarecimento das partes. Sempre lembrando, ou seja, do interrogatório, aliás, do depoimento pessoal propriamente dito, pode decorrer a confissão na sua modalidade ficta ou na sua modalidade provocada. Já no interrogatório não há ocorrência da confissão ficta, porque ele se destina tão somente a esclarecer o juízo a respeito de fatos que ainda não estejam esclarecidos. Além disso, o interrogatório pode ser feito, o juiz pode determinar que a parte compareça para esclarecer sobre os fatos discutidos na demanda a qualquer momento do processo, enquanto que o depoimento pessoal propriamente dito vai ocorrer necessariamente na audiência de instrução e julgamento e vai depender, obviamente, do requerimento das partes, ok? Então essas são as duas espécies básicas de depoimento pessoal. O artigo 385 traz para nós o início da regulamentação a respeito do depoimento pessoal. Vamos conferir? Ele diz assim: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Então, o que o artigo 385 trata no primeiro momento é sobre o depoimento pessoal propriamente dito, quando ele diz que a parte pode requerer que o juiz determine o depoimento pessoal da parte ou da parte contrária para que ela compareça na audiência de instrução e julgamento e então possa prestar o seu depoimento e eventualmente possa confessar sobre os fatos desejados pela outra parte, ok? Ao passo que ao final do texto do caput do artigo 385 ele vai tratar especificamente do interrogatório quando ele diz sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Nos seus parágrafos, o artigo 385 prossegue disciplinando a respeito do depoimento pessoal. Vamos conferir? Ele diz assim: se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Já no parágrafo 2º, ele diz assim: é vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Então, no parágrafo 1º do artigo 385, ele está tratando da aplicação da pena de confesso. Na verdade, não é necessariamente uma pena. A confissão, na verdade, vai ser uma decorrência do depoimento pessoal. E aqui, no caso, o parágrafo 1º do artigo 385 está tratando dessa decorrência, que seria a pena de confesso aplicada, do que vai decorrer uma confissão ficta, ou seja, a parte foi devidamente intimada ou ela foi advertida de que, caso ela não comparecesse, seriam reputados verdadeiros os fatos que a outra parte desejava provar a partir da tomada do depoimento pessoal. Então, ao haver essa advertência, se a parte não comparecer, o juiz vai aplicar a consequência da confissão ficta. Da mesma forma, acontece se a parte comparecer e se recusar sem justificativa a depor ou a responder sobre determinadas indagações que forem feitas no momento do depoimento pessoal. Nesses casos, aplica-se então a consequência da confissão ficta. Já o parágrafo 2º trata de uma regra de procedimento no depoimento pessoal para dizer que é vedado aquele que ainda não depôs assistir ao depoimento da parte que irá depor. Ou seja, em regra, houve-se primeiro o depoimento pessoal do autor e, na sequência, o depoimento pessoal do réu. Isso quer dizer que o réu não poderá permanecer na sala de audiência durante o depoimento pessoal do autor, ok? Então, enquanto o autor estiver depondo, o juiz vai solicitar que o réu aguarde fora da sala de audiência para que ele seja ouvido posteriormente à tomada do depoimento pessoal do autor, ok? Isso quer dizer que se o autor já depôs, ele poderá, caso assim o réu permita, ou o réu não se sinta constrangido, ele poderá assistir à tomada do depoimento pessoal do réu. Nada impede, entretanto, que o réu solicite ao juiz que peça que o autor aguarde também
fora da sala de audiências, caso ele se sinta constrangido de prestar o seu depoimento na presença do autor. Ok? O parágrafo 3º do artigo 385 diz para nós o seguinte: o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. O parágrafo 3º é uma novidade trazida pelo novo CPC, que disciplina a respeito da possibilidade de se usar os meios tecnológicos postos à disposição do Poder Judiciário para que se tome o depoimento pessoal de uma das partes que estiver fora da comarca onde tramita a ação. Tudo isso para possibilitar uma economia de tempo e de dinheiro, porque aí você evita que a parte tenha que se deslocar, sair da comarca onde reside para ir para a comarca onde será realizada a audiência de instrução e julgamento, e com isso a parte vai economizar e o Poder Judiciário vai economizar também, ok? Economia de tempo, economia de dinheiro, e aqui é um exemplo de como a tecnologia pode possibilitar que o Poder Judiciário trabalhe de forma mais efetiva. Já o artigo 386 passa a tratar a respeito das possibilidades que a parte tem de se recusar a depor, ok? Vamos conferir então o que diz o artigo 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. Já o artigo 388 vai tratar a respeito dos casos em que a parte não é obrigada a depor, nos casos em que a lei escusa a parte de prestar o seu depoimento. Vamos conferir? Ele diz assim: a parte não é obrigada a depor sobre fatos. Inciso 1º, criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Inciso 2º, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Inciso 3º, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessivo. Inciso 4º, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3º. E o parágrafo único vai dizer que esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Então, o que o artigo 388 objetiva é proteger alguns direitos básicos da parte que irá depor em juízo, ok? Então, a consequência de regra da parte que se recusa a depor é a confissão ficta. Se ela não depõe sobre um determinado fato que esteja sendo perguntado a ela no momento da audiência, de regra, a ela vai ser aplicada a pena de confesso, que nós já vimos. Entretanto, há alguns casos em que a lei permite à parte que se abstenha de depor, que se recuse de depor. E isso sempre vai acontecer quando se estiver diante de casos em que a própria resposta vai impingir, ou seja, vai dar à parte que está depondo, vai causar à parte que está depondo um prejuízo muito maior do que aquele que ela suportaria perdendo a ação, certo? Então, no caso do inciso 1º do artigo 388, por exemplo, diz que a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhes forem imputados. E aqui, o que esse inciso tenta proteger é o direito à não autoincriminação, ou seja, a legislação não pode obrigar a parte a se autoincriminar. Lembrem-se que nós estamos aqui estudando o depoimento pessoal da parte em um processo civil. De regra, nós não discutimos ato ilícito que configure crime. O crime vai ser processado no cabível processo criminal a ser proposto. Nós não iremos discutir crime aqui. Agora, se no depoimento da parte ela tiver que falar sobre fatos criminosos que ela praticou ou que, em tese, ela tenha praticado, ela pode, então, se escusar de depor, a fim de que, com aquele depoimento, ela não se auto-incrimine, para que aquele depoimento prestado em um processo civil não seja posteriormente usado como meio de prova em um processo
criminal, a fim de que não se fira direitos fundamentais da parte que esteja sendo processada criminalmente, ok? Assim também, o inciso 2º vai tratar a respeito da escusa de depor da parte que tenha que guardar um sigilo profissional. Nesse caso, vamos imaginar o médico ou o psicólogo que ouve uma determinada declaração no seu consultório, e ele não pode, por dever de sigilo profissional, que lhe impõe o seu órgão de classe, a legislação que regula a sua profissão, ele não pode, então, revelar isso em outras ações. E, nesse caso, então, ele deverá guardar sigilo, e, ao guardar sigilo, ele está escusado de depor. O inciso 3º trata a respeito dos casos que a parte dos fatos aos quais a parte não possa responder sem desonra própria ou de algum parente seu muito próximo. Nesse caso também o que se quer proteger é um direito maior, que é a honra da pessoa ou de quem tenha um convívio muito próximo com ela, e então ela se desobriga de depor a partir da escusa prevista no inciso 3º do artigo 388. E o inciso 4º vai falar que a parte não é obrigada a depor sobre fatos que coloquem em perigo a sua própria vida ou das pessoas muito próximas, do seu cônjuge, do seu companheiro ou de algum parente seu em grau sucessível. Nesse caso, também o que se quer proteger é a própria vida da pessoa, para que ela não seja forçada a depor sobre um determinado fato e disso possa decorrer uma grave ameaça à sua própria existência, certo? Nesses casos, então, o que se tem é a escusa de depor. A parte pode deixar de responder e invocar um dos direitos previstos no artigo 388 do Código de Processo Civil. Já o parágrafo único vai dizer que essas disposições do artigo 388 não vão se aplicar às ações de Estado e de família. E o que ele quer, na verdade, tratar aqui no parágrafo único do artigo 388 é, em caráter exemplificativo, como diz o professor Luiz Guilherme Marinoni, ou seja, não quer dizer que todos os tipos de ações em que não se aplica a escusa de depor estejam aqui discriminados no parágrafo único. Ele dá apenas 2 exemplos de tipos de ações nas quais as partes não podem invocar essa escusa do direito de depor, né, porque estão em jogo direitos muito maiores na análise do caso concreto, obviamente, do que aqueles que a parte deseja proteger se escusando de depor. Ok? Agora, nós vamos passar a entender a forma do depoimento, como ele vai acontecer. O artigo 387 diz assim: a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. O que ele quer dizer com isso é que o depoimento da parte é pessoal. A parte é que deve prestá-lo. E ela, durante o seu depoimento, não poderá consultar documentos que não sejam breves apontamentos que possam complementar aquilo sobre o que ela está falando, ok? Então, não há possibilidade da parte levar o seu depoimento escrito para a audiência. Ela deverá prestar o seu depoimento na audiência de forma oral. Ok? Porque nessa altura do processo já não interessa mais o que a parte possa declarar de forma escrita, porque ela já declarou, seja na inicial, se ela for a parte autora, seja na contestação, se ela for a parte ré. O que interessa é que a parte deponha, então, de forma pessoal e de forma oral, a respeito dos fatos articulados naquela demanda. Certo? Então, era isso que nós tínhamos para tratar a respeito do depoimento pessoal. Só relembrando, nós temos então 2 espécies básicas de depoimento. A que mais ocorre é o depoimento pessoal propriamente dito, que é aquele que acontece na audiência de instrução e julgamento e do qual pode decorrer confissão ficta ou confissão provocada. Uma segunda espécie é o interrogatório, que é aquele que vai ser determinado pelo juiz sem a necessidade de provocação a qualquer momento no processo, obviamente antes do julgamento, né, para que o juiz possa se esclarecer a respeito dos fatos articulados naquela demanda, sobre o que ainda pairam algumas dúvidas. Certo?
Era isso então, nos vemos na próxima. Até mais!